Fica aí, porque hoje você vai saber tudo, sem máscara e sem maquiagem. Vamos revelar o que acontece na mente das pessoas dentro de templos e movimentos religiosos. Com base na neurociência, Anthony vai te mostrar como o cérebro pode enganar o religioso em sua crença ilusória. Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Anthony Galvão. Como diz o nosso amigo Eustáquio Presley, religião é pura fantasia, é pura superstição. E é verdade, religião é fantasia, é superstição, é fábula, é tudo isso. O vídeo de hoje vai ser sensacional. Vou falar sobre a mente humana na religião. Fica aí porque você vai gostar. Grato pelo apoio. Ainda estamos em período de carnaval. Eu não viajei, a família viajou. Os filhos viajaram, foram para a praia. E eu fiquei estudando. E fiquei aqui em casa. Desta feita eu fiquei descansando. Ano passado eu viajei, esse ano eu não viajei. Tá bom? Mas você que viajou, você que ficou em casa, tem que ter muito cuidado neste período. É um período muito frequentado de pessoas. É um período muito emotivo, né? Busca de diversão. As pessoas. Meu conselho é esse: se cuide, tá? Tenha atenção, seja atencioso. Onde quer que você esteja. E curta a vida, porque a vida é curta, sem prejudicar você e sem prejudicar ninguém. Mas o vídeo de hoje vai ser tão fantástico que eu espero que você continue aí. Eu estou finalizando mais um quesito de neurociência e achei uma coisa interessante. Por que a religião tem esta força toda aqui do planeta ainda, e por que a religião precisa de templos, precisa de igreja, precisa reunir pessoas em um local só? Por que isso? E eu, finalizando este quesito, eu fui entender mais sobre o que o mestre Miguel Nicoleles, ele diz em um dos seus livros, que a mente é criadora de tudo. Então o que eu vou falar aqui é muito interessante. Espero que você fique aí para você entender o porquê que tem religião que é um pouco mais ativa, sensacionalista. Já tem religião que é um pouco mais light. E parece que o Deus é o mesmo, né? Eles dizem que Deus é o mesmo. Tem religião que precisa pular, gritar, entregar profetada. Já tem religião que não. Você chega lá, senta no banco, o pastor começa a falar um besterol. Se for na igreja católica, o padre, ali naquela maior mansidão, né? Só se ouve a voz do padre, só se ouve a voz do pastor. Não tem esse negócio de aleluia, glória a Deus, barulho, grito, pulo. Já tem religião que não precisa disso. Precisa disso para manter. Quem é da religião sensacionalista, principalmente desta vertente mentirosa chamada de pentecostal e neopentecostal, as pessoas lá vão dizer que os fiéis de igrejas batistas tradicionais, adventistas e católicas são crus. Eles não são queimados, cozidos, que é uma forma figurada que eles dizem que quem é do reteté, quem é do pula-pula, quem é do barulho, é crente de fogo, é crente cozido com o poder da mentira.
mental. Mental. Então por isso que eu quero que você fique aí, porque eu vou falar uma coisa muito interessante, você vai aprender. Porque neste canal também se aprende, entendeu? Aqui eu brinco, aqui eu trago realmente histórias bizarras, aqui eu mostro muitas coisas que não fazem o menor sentido de religião, mostro os vídeos, as bizarrices, os charlatanismos, mas tem hora que é hora de aprender. E se você não conseguir fazer o seu cérebro ele ter um controle e você entender ele, você vai ser uma pessoa sempre enganada aqui neste planeta até a morte. E a primeira coisa que vai enganar você até a morte tem uma referência, e a referência é religião. Agora tem um tema específico para o vídeo de hoje, para você entender. O tema é esse: reação do cérebro quando o ambiente é frequentado. A reação que o cérebro tem quando o ambiente é frequentado. E é por isso que dentro de uma igreja o povo tem o sensacionalismo, é fácil ser enganado, é fácil entregar oferta. Por isso que os líderes, eles não querem se desprenderem de templos. Eles poderiam estar na rua, ou então nos campos, né, nos locais baldios, nos desertos, assim como a mentira romana pregava no deserto, tanto João Batista como Jesus, do livro, eles poderiam estar em locais públicos, mas, já que hoje tem um montão, né? Mas eles preferem os templos para trazer as pessoas. Porque a maioria desses líderes sabe muito bem, esta maioria sabe muito bem, que se os templos fecharem as portas, a religião no planeta não dura 20 anos mais. Ela acaba. Porque a pessoa em casa, mesmo assistindo pela TV, pela internet, não vai ter a mesma reação mental. Por quê? Porque o cérebro muda de reação quando o ambiente é frequentado. Antes disso, eu vou dar um exemplo de falar aqui mais profundamente acerca de religião, que acontece dentro dessas religiões que não tem nada de Deus, deuses, tem nada de anjos, não tem nada de poder, de unção, né? É tudo mentira, é tudo mentiroso. Igreja é fábrica de fazer mentira. Religião. Então, por exemplo, vamos ter um exemplo aqui. Por exemplo, se você for em um show de piadas, e ali você vai rir, junto com as pessoas ali, porque você foi para isso. O seu cérebro criou um efeito e lhe coloca no ambiente, lhe prepara para aquilo, o próprio cérebro. E a neurociência já explica sobre isso. A reação do cérebro, ela é diferente quando o ambiente é frequentado. Você vê que tudo é o cérebro que cria, né, no ser humano. Se você vai no show de piadas, pode escolher qualquer humorista, por mais ruim que o cara seja. Mas quando você vê o cara no palco, até pelo olhar do cara, as reações de fisionomias do humorista, você já ri. Aí todo mundo começa a rir. Aí ele conta uma piada sem graça, às vezes. O daqui começa a rir, você começa a rir, todo mundo começa a rir. Mas se você assistisse a mesma piada em casa, no seu celular, você não ia rir coisa nenhuma. E eu fiz esse teste. Eu observei o seguinte. Vamos lá. Temos um humorista que agora está passando por uma situação também mental, que a mente humana não é brincadeira, difícil, que é o Whindersson Nunes, que ele está ainda internado no hospital psiquiátrico ali em São Paulo, né? E o Whindersson Nunes, quando ele está em show, todo mundo ri. Se ele contar até a história de uma formiga, porque assim, as piadas de Whindersson Nunes
são piadas de coisas notórias que acontecem, né? Se ele inventar, por exemplo, e dizer que ele viu uma formiga fazendo amor com a outra formiga, claro, e ele ficou observando o movimento das perninhas, o povo vai rir de doer a barriga. Mas quando você assiste isso em casa, você vai pensar, cara, que piada que não tem sentido nenhum. O cara faz piada até com cabo de vassoura. Ele é muito bom em piada, viu? E a sua mente já criou um efeito. E já mudou o comportamento mental por conta do ambiente frequentado. Porque quando chega neste ambiente, cria uma sincronia, você vai rir. É a mesma coisa, já ao contrário, quando você vai num velório, que tá todo mundo chorando de uma situação trágica e cruel que aconteceu com a vítima que está no caixão, com o defunto, e você que não é parente coisa nenhuma, foi por curiosidade, mas pela reação das pessoas ali, da família, a tristeza e o choro e a dor da perda, você acaba chorando também. Ou seja, o cérebro criou esta reação. E se o mesmo ambiente do velório for um ambiente de igreja, você vai ter as mesmas reações que dentro de uma igreja tem. E depende da igreja. E ali você chega ali e começa o emocionalismo e o sentimentalismo em você. Aí você vai se arrepiar. Aí, se possível, você vai pular. Se possível, um vai cair, você vai cair também. Mas é tudo mental, cara. É tudo mental. Por isso que eu digo sempre, e vou falar aqui, vou aconselhar você. Se você não quer ser enganado na face da terra, estude o cérebro humano. Não precisa você ser neurocientista, não precisa você ser psicólogo, não precisa você ser psiquiatra, não precisa você ser um especialista na área cognitiva. Basta você estudar. A internet está aí. A internet está aí. Você pode fazer a pergunta que você querer, que a internet vai te responder. Tá? Muitos especialistas aí na internet, muitos vídeos de neurocientistas, de pessoas especializadas explicando sobre isso. Porque a mente humana, ela engana todo mundo, cara. E a religião é o pior engano religioso, porque joga você pro campo da fantasia, pro campo da fábula, e você começa a acreditar em personagem de 2, 3, 4 mil anos atrás, que você nem sabe que existiu, e parece que você tá vendo aquele personagem ali na sua frente, porque a sua mente criou esta reação, e você passa a vida toda defendendo. Você vai defender que Abraão de fato existiu, que Moisés existiu. Como esses ateus, essas pessoas na internet dizem que Moisés não existiu, Abraão não existiu, Adão não existiu. Como? Se eu tive o discernimento de Deus, se Deus me revelou. Tudo mental, cara. Você não sabe de nada. É tudo reação mental. Se você colocou um efeito na sua mente que aprendeu dentro de uma igreja. Aí eu fico pensando, por exemplo... Faz um teste crente, você que desce a ripa em mim, nas pessoas aí, faz um teste uma hora, o seguinte. Um hino que você gosta, que você sente emoção, que você pula naquele hino. A diferença do hino cantado na igreja, com você na igreja, e as pessoas ali, o mesmo hino cantado em casa. Você vai ter outra reação. Em casa você pode até fazer lá, mas é difícil. Você tá lá lavando os seus pratos, passando pano na casa e ouvindo aquele hino. Digamos, um hino emocionante do besterol mentiroso de Marcos Antônio. Aí, cara, você começa a ouvir os hinos emocionantes da mentira mental do Marcos Antônio, que canta muito bem, viu? Mas Marcos Antônio é afogado na mentira e no besterol religioso, é embriagado com isso. Chora diante das câmeras, né? Aquela barriga dele, ali em cima do palco, a calça lá embaixo. Nada contra, viu, gente? Eu não tô aqui. Primeiro que eu odeio esse negócio de bullying, mas é a forma dele, o jeito dele. Aí ele começa a cantar ali. Só que na igreja, você observa que as músicas desses caras soam de uma forma e em casa de outra forma. Por isso que as pessoas querem estar na igreja.
querem estar em templo. Porque no templo é fácil das pessoas se emocionarem, serem enganadas. Por quê? Porque a reação do cérebro, ela muda quando o ambiente é frequentado. Isso a neurociência explica. Eu estou fazendo aqui o último quesito da neurociência. Eu estou estudando muito aqui através da internet, as aulas que eu estou tendo aqui. Aí eu fui entender, cara, é isso mesmo. Então a sincronia do ambiente. Por exemplo, por que dentro de igreja batista tradicional as pessoas vão lá ouvir o mesmo besterol que é pregado em igreja pentecostal e as pessoas não estão nem aí, não aí. Sentam lá, assistem a palavra da mentira, o líder lá falando besteira também, falando fábula, vão para casa e dizem, o culto foi lindo, não foi, irmão? Foi, maravilha. Mas para o pentecostal, se o culto não tiver pulo, barulho, grito, línguas estranhas, que isso é um efeito mental também, uma mentirada mental, para ele o culto não prestou. Vocês viram? O culto hoje foi frio. Prestou não. Deus parece que não estava operando não. Estava um peso. Pensa num peso. Eu já ouvi muito isso. Pensa num peso. O culto estava pesado. Diz que tinha gente muito em pecado. Aí a irmã fala para outra irmã. Irmã, você viu, irmã? O culto de hoje como estava pesado. Eu acho que tem gente em adultério. Aí começa a julgar as pessoas. Tem gente em adultério na igreja. Com certeza é adultério. É jovem se masturbando e ali no santuário tocando. É por isso que Deus não está operando. Por isso que o Espírito Santo não está mais fazendo a parte dele. Por quê? Porque o ambiente está pesado. Você viu aquela irmãzinha lá, olhando para a roupa da outra irmã? O inveja. O que está tendo hoje dentro da igreja, irmã? É inveja, muita inveja. É por isso que Deus não opera. Aí a desgraçada, a miserável, começa a julgar tudo e colocar um erro, uma culpa nas pessoas. Não conhece a mente humana. Olha só, tudo em religião é uma mentira. Tudo em religião é uma besteira. E templo, eles querem templo porque eles querem reunir pessoas para que as pessoas fiquem enganadas mentalmente, que as pessoas fiquem ali o tempo todo como escravas mental. Por exemplo, para colocar medo numa pessoa religiosa, a pessoa tem que estar dentro de uma igreja. Porque dentro da igreja, o medo ele tem um efeito maior. A culpa também. Se você está em casa e você assiste ali aquele mesmo pastor que você acredita nele, o besta que você acredita nele, que fala besteira, que fala fábula. Exemplo, Nicodemos. Exemplo, Hernandes. Exemplo, Josué Brandão. Exemplo, Napoleão Bestão. Exemplo, Malacheia, o Feliciano. Se você assiste uma pregação desses mentirosos aí em questão de ideia religiosa, em casa, você assiste, vai admirar, porque acha que foi bem falada, foi bem explicada, mas a reação de você estar no evento assistindo um mentiroso desse assim, cara a cara, é outra. Então o medo que é lançado por esses mentirosos para você na igreja, esse medo vai lhe escravizar muito mais e lhe prender de que quando você está em casa. É por isso que eles querem templo. É por isso que eles querem estar em templo. Que vocês têm que ir para a igreja, irmãos. Tem que congregar. Tem que assistir a palavra na igreja. Aí quando você vai ver, é uma contradição muito grande, porque se você acredita em um Deus onipresente, não precisa estar em templo. Precisa você estar em templo para você adorar um Deus onipresente? Você acredita? Em casa mesmo você bate o joelho no chão e faz sua oração. Mas por que você não quer fazer isso em casa? Porque em casa você não sente nada. Porque o ambiente não é frequentado. Você não sente nada, cara, em casa. Aí você quer estar numa igreja. Aí você vai ser uma pessoa enganada até o último dia da vida. E vem bater no Antônio Galvão, que está explicando para você uma coisa que você não sabe. Estude a mente humana. Antes de você frequentar qualquer culto da mentira, estude a mente humana. Comece a estudar. Antigamente ninguém tinha essa chance, hoje tem. Não precisa você ser um especialista. Estude a mente humana.
Quando você chegar na sua igreja que vê aquele movimento todo, que você achar uma coisa assim, um pouco diferente, chega em casa e pesquisa por que aconteceu aquilo, que a neurociência vai lhe explicar. Ah, Anthony, mas você fica falando o tempo todo de neurociência, mas nem precisa um estudo que estuda o cérebro, cara. Eu não estou dizendo que é 100% precisa, não, porque eu estudo evolução. Mas eles fazem testes. E eles fazem os professores. Agora você vai deixar de acreditar em uma ciência, em estudo e evolução, para acreditar numa crença. Você prefere acreditar numa crença, num achismo, num besterol falado pelo teu pastor mentiroso, pelo teu líder religioso mentiroso de qualquer outra vertente. Ele é mentiroso, cara. Ele tá mentindo pra ele, mentindo pra você. Ele tá ganhando dinheiro com a mentira dele, pra ele e pra você. Ele tá ganhando dinheiro. Ele é o único que recebe vitória na igreja, é o pastor. É o líder religioso. É o padre, é o bispo, é o apóstolo que estiver ali dominando e liderando um grupo. É o único que recebe dinheiro, é ele. Por mais que ele pegue uma parte e vai investir ali, mas você não recebe, você só paga. Você parou para entender que você só tá pagando, cara. Faz o cálculo, um ano que você passa indo numa igreja com a sua família, anotar e chega no final do ano para você ver quanto foi que você pagou. E o seu Jesus não voltou. E eles dizendo, vai voltar. Pode ser esse mês, pode ser esse ano. Estão se cumprindo as coisas. Mentira! Mentira! Então todo movimento que acontece dentro dessas igrejas é uma mentira. Por que acontecem esses movimentos? Porque o cérebro, ele muda de reação quando o ambiente é frequentado. Isso é reação mental. Quando você está no estádio de futebol, a sua reação é gritar gol, é gritar lá. Você vê, é tão certo o que eu estou falando aqui, o que eu estou estudando, o que a neurociência explica, que você sabe que um torcedor, quando ele não está no estádio, quando ele está em casa assistindo o time dele pela televisão, ele pode reclamar, ele pode xingar, mas ele não tem coragem de matar ninguém. Mas se ele estiver dentro da torcida, do time dele no estádio, ele tem coragem de chutar a cara, a cabeça, o rosto e até matar um torcedor do outro lado. Tá? Um torcedor rival. E o que mais acontece é isso. Briga de torcedores e mortes, porque aquela pessoa matou um torcedor, matou um torcedor do outro lado. Por quê? Porque se estivesse em casa assistindo pela televisão, jamais faria isso. Podia estar os dois ali, um com a camisa de um time, outro com a camisa do outro time. Só pra você ter noção, a gente vê na internet a reação de torcedores aí que são rivais. Na internet eles fazem isso, torcendo pelo time. Eles brincam, eles enchem o saco, eles bebem, faz resenha do outro, não acontece nada. Mas se os dois ali estão dentro de uma torcida, um ambiente frequentado, num estádio, um tem coragem de chutar a cabeça do outro. Um tem coragem de matar o outro, cara. Você vê o que é que a mente humana é capaz de fazer. E a religião hoje é isso. Por que dentro da religião, tudo que não presta hoje está dentro das religiões? Tudo que não presta está dentro das religiões. Porque as religiões ativam os piores efeitos no cérebro humano. E você, para defender a sua fé, a sua religião, você tem coragem de fazer qualquer coisa. E se você estiver reunido com pessoas em qualquer local, você faz qualquer tipo de coisa ruim. Se você fosse religioso em casa, você seria uma outra pessoa. Fico por aqui, não sei se você entendeu. Foi muito bom o vídeo, foi muito bem explicado. O que eu estou estudando aqui, estou aprendendo, estou passando também para vocês, porque para mim é muito importante. Então estude o cérebro antes de você bater em alguém, falar mal de alguém. Não estou aqui para ofender sua fé, não estou aqui para ofender sua religião, mas o que eu tenho a dizer para você é o seguinte: quem estuda e analisa sabe, quem não estuda e não analisa somente acredita, e quando você acredita, você passa a ser um escravo de uma coisa que você não tem certeza. Fui. Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Anthony Galvão.